Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Só até aqui. Eu acho que todo mundo que é pai e mãe aqui sabe que a gente fica muito feliz quando os filhos obedecem a gente, não é verdade? Você quer agradar o seu pai e a sua mãe, é só obedecer eles, né? A gente fica muito feliz, é uma coisa que agrada a gente, é quando a gente vê os nossos filhos nos obedecendo, fazendo aquilo que a gente está pedindo, né? Da mesma forma, uma coisa que desagrada muito um pai e uma mãe é quando o filho não obedece, né? Não obedece, não faz o que pediu. Pai e mãe fica chateado, né? Quem é filho sabe, acha, né? A gente pensava assim quando era criança, achava que tinha hora que o pai e a mãe não gostavam da gente, né? Porque pega no pé, chama a nossa atenção, aquela coisa toda. E hoje a gente que é pai, a gente entende, sabe como é que é. E você fica, quando você dá uma bronca no filho, faz alguma coisa, a gente não se sente feliz. É uma coisa que desagradável para nós, né? Na verdade, nós queríamos que os filhos crescessem em sujeição, fossem crianças abençoadas, obedientes. Tudo isso agrada o nosso coração. E assim, da mesma forma, eu penso que Deus é da mesma maneira, né? Nós estamos em todo tempo buscando agradar alguém, né? Em todo tempo a gente está buscando agradar alguém. Ou nós estamos querendo agradar os próprios filhos, os filhos querendo agradar os próprios pais, né? O marido querendo agradar a mulher querendo agradar o marido, querendo agradar o chefe no trabalho, alguém lá no trabalho. Nós estamos em todo tempo buscando uma forma de agradar pessoas. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um psicólogo ensinando técnicas da psicologia para você aprender como agradar as pessoas, como você ser uma pessoa agradável, né? Poder agradar alguém no trabalho, aquela coisa toda. E eu estou falando isso porque as nossas atitudes, a forma como nós vivemos a vida, ela pode agradar ou desagradar a Deus. A forma como nós vivemos neste mundo, nós podemos estar agradando a Deus ou podemos estar desagradando a Deus. Assim como um pai espera que o seu filho o agrade, Deus também espera que nós agrademos a Ele também, né? Então o tema da mensagem é o cristão que agrada a Deus. Nós vemos no texto aqui que Paulo, ele deixa algumas instruções aqui para a igreja, né, de Colossos, da cidade de Colossos, os colossenses. Ele deixa aqui algumas atitudes que nós podemos ter, né, para poder agradar ao Senhor. E eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite de 3 atitudes que nós podemos ter para ser um cristão que agrada a Deus. Você deseja ser um cristão que agrada ao Senhor? Amém. Você deseja que a sua vida agrade a Deus? Amém. Eu imagino que sim, né? Você está aqui na presença do Senhor, todos que estão aqui, eu imagino que querem agradar a Deus com a sua própria vida. Então, como nós podemos fazer, que atitudes nós podemos fazer mediante esse texto que Paulo deixou para a gente aqui, para a gente agradar ao Senhor? Em primeiro lugar, a primeira atitude para agradar a Deus é o cristão que agrada a Deus, ele está morto para o mundo. Repita comigo: o cristão que agrada a Deus está morto para o mundo. Como assim? Veja que no versículo 1, logo no início do versículo 1 que nós lemos, Paulo diz o seguinte: olha, vocês já ressuscitaram com Cristo. Alguém que ressuscitou está vivo, concorda comigo? Alguém que ressuscitou está vivo. Mas no versículo 3, ele diz o seguinte: pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida em Cristo. No versículo 1, Paulo diz que nós estamos vivos, mas já no versículo 3, ele diz que nós morremos. E na verdade é o seguinte, não sei se você sabe, mas um cristão verdadeiro, ele é um morto-vivo. Ele é um morto-vivo. Como assim, pastor? Ele está morto para o mundo e vivo
para Deus. É assim que um cristão deve viver, morto para as coisas do mundo e vivos para Deus. Quando nós falamos morrer para o mundo, a Bíblia nos ensina a morrer. Quando Paulo está ensinando a igreja, ele falou aos romanos, falou aqui aos colossenses, ele ensina o seguinte, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi para a cruz pelos nossos pecados. Mas quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós vamos para a cruz com Ele também. Nós morremos, a gente morre. Só que nós somos, assim como Cristo ressuscitou, nós somos também ressuscitados com Ele. Para quê? Para viver uma nova vida. A ilustração aqui é o seguinte, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o velho homem morre e nasce uma nova criatura, um novo homem. Isso que é representado no batismo. É por isso que nós batizamos, seguimos o exemplo de Jesus, por isso que Jesus foi se batizar lá com João Batista, é por isso que João Batista batizava pessoas para exemplificar exatamente isso. Olha, eu me arrependo dos meus pecados e eu estou morrendo para o mundo e estou vivendo para Deus. Por isso é muito importante, você que de repente já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e ainda não se batizou, precisa passar pelas águas do batismo. Porque é uma pública confissão de fé que você nasceu de novo. Jesus falou isso para Nicodemos. Ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O homem não entendeu, falou assim, como vai nascer de novo? Como é que agora, já adulto, eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Jesus estava falando exatamente disso. A conversão, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós morremos para o mundo. O batismo é um ritual que representa isso para a sociedade, para a igreja, para todos, que você está declarando publicamente que você morreu para o mundo e agora nasce uma nova criatura e você quer viver para Deus. Por isso eu te encorajo, você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você que entendeu que é essa vida que você quer, mas ainda não se batizou, procure a gente que nós vamos, muito em breve, se assim o Senhor quiser, organizar o primeiro batismo da Igreja do Nazareno Novo Tempo. E quem sabe você não seja a primeira pessoa a ser batizada aqui na igreja. Quem sabe seu nome vai ficar gravado na história da igreja, daqui a 25 anos você vai falar assim, fui a primeira pessoa a ser batizado na Igreja do Nazareno Novo Tempo. Porque isso é importante, representa que nós morremos para o mundo. O que significa morrer para o mundo? Morrer para o mundo significa abandonar as práticas antigas. Todos nós aqui tínhamos uma vida antes de vir para Cristo. E eu acredito que a maioria de nós tinha uma vida que desagradava a Deus, não é verdade? Ou todo mundo acha que a nossa vida antiga, antes da conversão, agradava a Deus aquilo que nós fazíamos? Agradava a Deus o modo de vida que nós tínhamos, aquilo que nós fazíamos? Eu imagino que a maioria não. Então, quando nós dissemos, eu morri para o mundo, eu estou abandonando as práticas antigas. Eu estou deixando o velho homem, a velha criatura, e estou tendo uma nova vida em Cristo. Mas o que eu tenho que abandonar? O que Paulo está dizendo que tem que deixar o velho homem? Olha comigo a partir do versículo 5. O versículo 5 diz assim, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Paulo está dizendo, a prática de vida que vocês tinham, a forma que vocês costumavam a viver, Paulo está falando aqui para a igreja da cidade de Colossos, que era uma cidade na Grécia, onde as pessoas eram pagãs, viviam de modo completamente desordenado. A única religião, no mundo, na época, que pregava uma moralidade, era o judaísmo, e depois passou a ser o cristianismo. Porque todas as outras religiões, você ia para os templos lá para adorar os deuses gregos lá e tudo mais, mas não era pregado sobre moralidade, sobre mudança de vida, sobre comportamentos. E aí então chega o cristianismo e Paulo está dizendo, olha, vocês aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, vocês precisam abandonar as velhas práticas.
Tudo aquilo que vocês faziam, paixões, desejos, imoralidade sexual, impureza, tudo que é ruim, tudo que é fruto da carne, tudo que a carne cobiça e deseja fazer, vocês precisam deixar esse tipo de prática. Por isso, meu irmão, um cristão, a evidência que a pessoa foi salva por Jesus, sabe qual é? Mudança de vida. Cristo diz o seguinte: venha até mim da forma como você está. Cristo recebe todos da forma como cada um está. Mas ele vai dizer o seguinte: mas não permaneça como você está. Através do Espírito Santo de Deus, ele vai fazer o quê? Transformar as nossas vidas. Tocar no nosso coração, abençoar o nosso coração para que nós sejamos pessoas diferentes. Vida nova em Cristo Jesus. O que Paulo disse aos Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, uma pessoa morreu e uma outra passou a viver. E você precisa viver como uma pessoa nova, uma vida nova que Cristo te deu e te proporcionou. Por isso, nós temos que deixar de lado as práticas antigas, estar mortos para o mundo e viver para Deus. E tudo isso, meu irmão, eu não sei se você sabe, mas é uma decisão nossa. É nós que decidimos morrer para o mundo e viver para Deus. Não fique achando que você vai receber uma força sobrenatural, um poder sobrenatural, e de repente você vai mudar de vida. É uma decisão particular e diária. Ninguém consegue mudar por você. Ninguém vai conseguir mudar por você. Só você mesmo que vai conseguir tomar essa decisão diária e ter uma vida nova em Cristo. Porque o velho homem, você já percebeu que o velho homem, ele tenta ressuscitar todos os dias? Tem hora que acontece coisas no dia a dia que a gente quase desce da cruz, não é verdade? Tem momentos que o velho homem, ele começa a balançar lá no túmulo, né? Tem hora que a gente dá uma olhada para a piscina do batismo, dá uma olhada lá, vê ele lá no fundo da piscina e ele tenta voltar. Mas nós temos que mortificar a nossa carne, deixar o velho homem sepultado todos os dias. É uma decisão diária, deixar as práticas antigas e viver uma vida nova em Cristo. Quando eu era criança, tinha um filme, eu acho que você talvez deve conhecer, né? Os mais velhos acho que vão conhecer, os adolescentes para frente certamente não, mas tinha um filme, já ouviu falar, O Morto Muito Louco? Quem lembra desse filme? Quem já ouviu falar do Morto Muito Louco? Lembra? Foi um filme de comédia que fez sucesso nos anos 90. Né? Se você não conhece, não precisa assistir, tá? Eu vou te dar os spoilers aqui, mas era um homem muito rico, um bilionário, que ele morreu e aí dois amigos oportunistas viram uma forma, tipo o tio Paulo, né? Pegaram um cara lá morto e tentava levar eles no lugar a fim de pegar a grana dele. Né? Então eles colocaram um chapeuzinho, botaram um óculos nele para disfarçar que ele estava morto, e aí ele ia no banco, tentava pegar umas coisas, e aí no meio do caminho acontecia uma série de coisas. E aí tinha uma coisa muito interessante, hora que tocava uma música, você lembra disso não? Hora que tocava uma música, o morto levantava e saía andando que nem um louco, e aí eles perdiam, né? Depois tinha que achar onde é que estava, aí desligava a música, acabava a música, ele pum, caía onde ele estava. Eu me lembrei disso e falei, cara, apesar de ser um filme de comédia, a vida do cristão é mais ou menos desse jeito. Nós morremos para o mundo, mas Satanás ele faz o quê? Ele sempre tenta ligar uma musiquinha para acordar o velho homem, não é verdade? Tem sempre uma musiquinha tocando, e às vezes literalmente uma musiquinha tocando, né? Para acordar o velho homem. Quem nunca esteve num local assim, num casamento, alguma coisa, e de repente está tocando uma música, assim, a hora que você vê, né? O pezinho está aqui, né? De repente você começa já a chacoalhar para um lado, né? A hora que vê, é o velho homem tentando despertar. É o velho homem tentando. Fizeram até uma música, né, do Morto Muito Louco, e eu, né, não vou cantar aqui para vocês, né? Nem vou falar, né, para não ser instrumento do inimigo na sua vida, né? Mas o velho homem está todo o tempo tentando acordar. Satanás está todo o tempo tentando trazer coisas para nós, para tentar acordar a nossa velha natureza, que está morta, sepultada com Cristo, está lá, você tem uma nova vida. Mas o Espírito Santo de Deus está em todo o tempo fazendo a gente viver, buscando, dando forças para a gente viver essa nova vida em Cristo. Por isso, quer agradar a Deus, meu irmão?
abandone as práticas do mundo. Viva uma vida nova em Cristo Jesus. Pergunte para Deus quais são as atitudes que você tem que desagradam a Ele. Fala, Senhor, o que eu faço hoje que te desagrada? Tem alguma coisa que eu faço na minha vida que desagrada ao Senhor? Tem alguma coisa, alguma música que eu escuto, um filme que eu assisto, algum lugar que eu vou que desagrada ao Senhor? O Senhor vai te falar. E se você deseja viver como um cristão verdadeiro, que agrada ao Senhor, Ele vai te mostrar. E aí o que você tem que fazer? Deixe de lado. Então, o cristão que agrada ao Senhor, ele está morto para o mundo. Lembre-se disso. Nós somos, na verdade, mortos vivos. Mortos para o mundo e vivos para Deus. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Segunda atitude de um cristão que agrada a Deus, ele busca as coisas do alto. Veja novamente comigo o versículo 1, a parte B do versículo. Ele diz: busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Um cristão que agrada a Deus, ele busca as coisas do alto. Mas que alto? Do céu, de onde Cristo está. Todos nós estamos buscando por alguma coisa nessa vida, não é verdade? Todos nós buscamos, isso é fato. A gente trabalha, a gente estuda, a gente se prepara para poder buscar ter uma nova vida, não é verdade? Todo mundo quer ter uma vida boa. Todo mundo quer ter condições de comer bem, de passear, de dar uma vida boa para a sua família. Então, todos nós, eu entendo que nós estamos buscando, né, uma forma de viver melhor. Mas quando Paulo diz buscar as coisas do alto, ele não está falando disso. Quando ele diz busque as coisas do alto e não as coisas terrenas, as coisas dessa terra, ele não está falando que nós não temos que trabalhar, ele não está falando que nós não temos que estudar, ele não está falando que nós não temos que buscar ter uma nova vida. Paulo não está falando de coisas. Paulo não está falando de trabalho, de emprego, de estudo, de profissão, de carreira, né? Embora isso vá fazer parte, mas está se referindo o quê? A atitudes, a modo de viver. Buscar as coisas do alto é viver para Deus. É viver para Deus e viver segundo a sua vontade. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Buscar as coisas do alto é deixar que Deus dirija a nossa vida em todos os sentidos. Isso é buscar as coisas do alto. E o que são as coisas terrenas? Os prazeres desse mundo. Aquilo que Paulo falou para abandonar. As coisas ruins que agradam somente a nossa carne. Impureza, maledicência, invejas, todo tipo de sentimento e atitude ruim. Paulo está falando, não busquem essas coisas, busquem as coisas que vêm do alto, de onde Cristo está sentado. Nós vimos no versículo 2 que Paulo diz assim, não somente busque as coisas do alto, mas mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Busque e mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Ou seja, o que isso significa? Nós temos que deixar Deus conduzir as nossas ações e emoções. Buscar as coisas do alto e manter o nosso pensamento nas coisas do alto. É deixar Deus dirigir a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas emoções, principalmente. Não sei se você sabe, mas nós somos feitos, nós somos seres tricotômicos, nós falamos, né? Que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O espírito é a nossa vida espiritual que se comunica com Deus. O nosso corpo é isso aqui que nós estamos vendo, é a carcaça, a caixa que carrega a nossa vida. A alma é onde está todas as nossas emoções. Lá nos períodos da Bíblia, quando Davi escreveu, entendia-se que a alma e as nossas emoções estavam guardadas dentro do nosso coração. Por isso que Davi, quando fala da minha alma, ele se refere ao coração. Por isso que nós temos a ideia do coração, daquele desenho vermelho e tudo mais, né? Quando você fala que quando você era adolescente, você ia falar que você amava alguém, fazia o quê? Desenhava um coraçãozinho, mandava um coraçãozinho, não é? Quem nunca fez isso?
Mas você mandava um coraçãozinho para demonstrar amor, porque era sentimento, emoções. Mas nós sabemos, hoje, através da ciência, que onde estão alojadas as nossas emoções? Estão no cérebro. O cérebro é que comanda o restante do nosso corpo. As nossas emoções estão todas alojadas no nosso cérebro. Por isso que todo problema emocional, ele é considerado um problema o quê? Cerebral. A pessoa que precisa de medicação, de tratar as suas emoções, ela toma um remédio, né, para poder controlar sinais elétricos que o cérebro manda, né, os hormônios e tudo mais, para poder deixar tudo em ordem. Porque a sede das nossas emoções está na nossa mente. Então, quando Paulo está dizendo, busquem as coisas do alto e mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, ele está dizendo, olha, você precisa viver buscando as coisas do alto, corpo, alma e espírito. Ou seja, Deus deseja conduzir as nossas vidas nas 3 áreas: nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O nosso espírito, nós viemos para a casa de Deus, viemos buscar a Deus, estamos alimentando o nosso espírito. O nosso corpo, nós cuidamos dele, ou deveríamos cuidar, né? E também temos que cuidar da nossa alma, das nossas emoções. Mas olha o que acontece. O que o diabo tem feito ultimamente, nos últimos anos aí? Ele tem atacado as pessoas em qual área da sua vida? Nas emoções. Não é verdade? Satanás tem atacado pessoas nas suas emoções. Nós vemos que as coisas mudaram de 10 anos para cá. Quando começou a se falar de cada vez mais de depressão, hoje se fala muito em ansiedade, em tantos problemas emocionais, e Satanás tem conseguido aprisionar muitos cristãos na sua vida emocional. Por quê? Porque se você consegue controlar as emoções, você controla a mente da pessoa. Se você consegue controlar a mente, você controla o quê? As ações. Uma pessoa que está perturbada emocionalmente, você acha que ela consegue ter uma vida plena em Cristo? É possível ou não? Não. Por isso que Satanás tenta aprisionar as pessoas na sua mente para poder afetar as suas ações. E Paulo está dizendo, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Ou seja, guarde o seu cérebro, guarde a sua mente na presença de Deus. Não deixe que Satanás ataque a sua mente. Ele vai atacar, mas não deixa ele fazer uma casinha, alugar um triplex na sua cabeça. Não deixe isso acontecer. Você já ouviu falar daquela frase? Eu não posso impedir que os pássaros voem, mas eu posso impedir que eles façam um ninho na minha cabeça. Satanás está em todo tempo, meu irmão, tentando fazer um ninho da sua cabeça. Atacar a sua vida emocional. E o que você precisa fazer? Fechar o caminho aí. Manter os seus pensamentos no alto, manter os seus pensamentos na presença de Deus, naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo. O que você tem que fazer? Coloque o capacete da fé. Quando Paulo fala da armadura do cristão, ele diz, revista-se do poder do Senhor, vestindo o capacete da salvação. Ou seja, convicção. Convicção que você é crente. Quando Satanás vier atacar, você fala, sai para lá, capiroto. Eu sou crente, eu sou salvo em Cristo Jesus, você não vai atacar minha mente, não. Você não vai mudar os meus pensamentos. Você não vai fazer eu mudar de visão. Você não vai transformar aquilo que eu penso. Você não vai acabar com a minha alegria. Eu fui para a casa de Deus hoje, eu ouvi uma palavra, eu fui abençoado pelo Senhor, estou saindo daqui alegre, feliz. Você não vai mudar isso aí. Está repreendido em nome de Jesus. Sai para lá, deixa a minha mente em paz. É assim que nós temos que fazer. Nós fazemos uma ilustração que é o seguinte, quem conhece futebol, né, gosta de futebol, sabe que em determinados campeonatos, você quando vai decidir uma classificação de uma vaga, por exemplo, você tem 2 jogos, né? Você joga um jogo em casa e você joga um jogo fora de casa, não é assim? E geralmente o jogo fora de casa é o mais difícil, porque às vezes é em outro país, é em outro estádio, pressão da torcida, aquela coisa toda. Então, o jogo fora de casa, ele é sempre mais difícil. E só para você entender, é exatamente isso que Satanás faz. Quando nós enfrentamos uma batalha com ele, travamos uma batalha contra Satanás, nisso tudo, o que ele faz?
ele tenta levar o jogo para fora de casa, na casa dele. E sabe qual que é a casa dele? É no campo das emoções. Ele vai tentar levar a batalha para o campo das emoções. Sabe por quê? Lá nós estamos sob pressão da torcida adversária, é um campo adversário, é tudo do adversário, é tudo dele lá. E qual que é o nosso campo? Onde nós devemos jogar? Na área da convicção. Satanás está em todo tempo tentando te pegar pelas emoções. E você repreende ele, sabe como? Através da convicção. O que é convicção? Certeza de quem você é, certeza daquilo que Cristo fez por você e certeza daquilo que você está vivendo. Você está entendendo, meu? Quando Satanás tentar te abalar emocionalmente, ele vai tentar te pegar e vai falar assim, vamos para uma batalha? Mas eu vou te levar para uma batalha emocional. Você fala para ele assim, hoje você perdeu, meu amigo, hoje você perdeu, porque hoje nós vamos jogar em casa. Hoje o jogo vai ser em casa, e aqui em casa é o quê? É por convicção. Nós não somos movidos por emoção, nós somos movidos por convicção. Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, para nos dar uma vida nova. Nós temos uma vida nova em Cristo. Ele soprou o Espírito Santo sobre a sua vida. Você tem uma vida nova em Cristo. A sua mente, ela é de Cristo. O seu coração é de Cristo. A sua vida, de maneira total, ela é de Cristo. Então, viva buscando e mantendo os seus pensamentos no alto. Existe um livro de uma escritora cristã americana, não sei se você conhece, Joyce Meyer. Ela é um livro também, um best-seller, que chama Campo de Batalha da Mente. É um livro que mostra exatamente como que Satanás faz para aprisionar pessoas. Aprisionar pessoas, e sempre vai tentar mexer na nossa mente. Ele vai sempre tentar nos descontrolar emocionalmente, porque, como eu disse, se ele afetar as nossas emoções, logo as nossas ações serão afetadas. Se você estiver passando por problemas emocionais, a primeira coisa que você faz, você para de vir para a igreja. Não vou para a igreja, não quero saber. Aí ele diz o seguinte, não vai não, o povo lá não gosta de você. Isso é estranho, isso é diferente, ninguém gosta de você lá. Lá todo mundo é santo, todo mundo lá é perfeito. Não é assim que ele faz? Todo mundo lá é perfeito, você é pecador. Então, você não está bem. Você não está bem. Faz o seguinte, fique em casa hoje. Fique em casa, você não está bem. Amanhã, segunda-feira, é uma semana nova. Tudo vai ficar bem, né? É uma vida nova. Domingo que vem você vai. Quando chega o próximo domingo, de novo. E é sempre, o ciclo se repete. Até que ele consegue nos tirar da presença de Deus. Porque se ele ataca as nossas emoções, ele consegue atingir as nossas ações. E a ação que ele quer é o quê? Nos tirar da presença de Deus. É fazer, sabe o quê? Nos tirar lá do alto e nos colocar a viver nas coisas terrenas. Porque tudo é um ciclo. Ele tira a gente da presença de Deus, ele nos coloca de volta para o mundo. Quando a gente menos espera, nós estamos vivendo as velhas práticas. Aquilo que o velho homem fazia. Nós estamos vivendo para o mundo, fazendo as coisas para o mundo novamente. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, viva, mantenha a sua mente, os seus pensamentos nas coisas do alto, nas coisas que vêm de Deus, do céu. Seja um cidadão do céu. Ore todos os dias. Quando você acordar, Senhor, abençoe a minha mente. Blinda os meus pensamentos. Não deixe que Satanás consiga entrar nos meus pensamentos hoje. Nós não vamos conseguir impedir ele de te atacar. São os dardos inflamados. Mas você vai conseguir vencer através da presença de Deus sobre a sua vida. Por isso, ore, coloque a mão na sua cabeça, declare bênçãos, declare as coisas do alto sobre a sua vida. Diga, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa emocionalmente saudável, eu não tenho problemas. Não fale que você tem problemas, não fale, mesmo que você esteja fazendo algum tipo de tratamento. Eu sempre falei isso para as pessoas, eu estou doente. Não, você não está doente. Mas eu tenho problema porque eu estou tomando remédio. Não está. Pare de falar isso. Pare de falar isso. Comece a declarar diferente. Diga, eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou uma pessoa perfeita. Eu sou uma pessoa emocionalmente estável. Eu sou uma bênção. Comece a declarar isso, porque o diabo vai estar sempre colocando para você, você é problemático. Você tem problema. Você tem que ir para o médico.
Sem o seu remedinho para dormir, você não consegue. Não fica indo na ideia de pastor, desses caras, não, porque ninguém, depois na hora de dormir, nenhum deles vai aqui fazer você dormir, não. Não fica na onda desses caras. Ainda que eu não estou falando para você abandonar tratamento, de jeito nenhum. Se você está passando por um médico, continue o tratamento com o médico até que o momento que ele diga, olha, pode parar, faça isso. Nós não somos loucos nesse sentido, mas não se declare uma pessoa doente. Você está me entendendo ou não? Não se declare uma pessoa doente. Não fale isso. Quando nós estávamos esperamos 3 anos para a gravidez da Beatriz, o médico que nós passamos, ele deu lá um papel de infertilidade. E aí, quando nós íamos conversar, de repente, a Alessandra falava assim, não, porque tal, não sei o quê, eu sou infértil, né, por isso que eu tive que ir no médico. Eu falei para ela assim, olha, não vamos falar mais isso. Não, mas tem um diagnóstico médico. Eu falei, não tem problema, pode ter, mas vamos declarar coisa boa, vamos declarar vitória na nossa vida. Você é saudável, você é uma pessoa saudável, então não traga a doença para você. Não declare uma doença sobre a sua vida. Ah, eu estou doente, né? Tá, mas ela vai embora. Tá, mas ela vai embora, né? Ela está aqui, não sou eu que tenho a doença, é ela que me tem aqui por alguns momentos, e ela vai embora, em nome de Jesus, eu vou me livrar de tudo isso. Nós vivemos na terra, não tem jeito, não tem como a gente viver no céu, vivendo nesse mundo. Nós vamos viver no céu só depois do arrebatamento. Enquanto isso, nós temos que viver aqui na terra. Então, o que nós temos que fazer? Viver na terra, mas não olhando de forma horizontal. Nós vivemos aqui nessa terra olhando de cima para baixo, porque nós buscamos as coisas do alto. O nosso pensamento está nas coisas do alto. Deus coordena as nossas emoções e ações. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Terceiro e último lugar, a terceira e a última atitude do cristão que agrada a Deus, e aqui agora é uma parte difícil. Porque o cristão que agrada a Deus, ele suporta e perdoa o próximo. Versículo 13 diz o seguinte: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aí ficou difícil, né? Nós podíamos acabar o culto no segundo ponto, né? Porque parte difícil é você suportar quem a gente ama é fácil, né? Suportar as pessoas da nossa família, quem a gente ama, quem a gente convive, é fácil. Mas e suportar aqueles que são mais difíceis, pessoas um pouco mais complicadas? Aí é difícil suportar. Suportar, a origem da palavra suportar aqui, significa se manter de pé. É literalmente suportar um fardo nas costas, suportar um peso nas costas, no sentido de suportar uma carga. Ou seja, significa tolerar as pessoas com amor. Tolerar em amor. Mas tem uma pessoa lá do meu trabalho que eu vou falar um negócio para você, que é terrível. A palavra do Senhor diz, suporte ela em amor. Dentro da igreja, nós temos que suportar uns aos outros em amor. Porque a igreja, ela é feita de membros de um mesmo corpo. E você já viu um membro de um corpo andando sozinho para a rua? Não? Você já viu um rim andando sozinho? Já viu um fígado andando por aí sozinho? Você só vê o corpo. Você vê o corpo só de uma pessoa. Quando Davi matou Golias, como que Davi matou Golias? Foi com uma pedrada, não foi? Foi ou não? Foi nada. Quem falou que matou na pedrada? Ele deu uma pedrada, o gigante caiu. Ele foi lá e fez o quê? Arrancou a cabeça fora. Você já viu alguém andando sem braço na rua? Sem perna, sem olho, sem uma orelha e sem cabeça, já viu ou não? Nós somos parte todas de um mesmo corpo. A igreja é formada de membros de um mesmo corpo. E tem pessoas que são um pouco mais difíceis que as outras. Aqui não. Aqui todo mundo é uma benção, né? Todo mundo é maravilhoso, né? Todo mundo é maravilhoso.
Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba, ninguém ainda nunca te falou. Mas olha, você sabia que tem pessoas que não gostam de você ou não? Foi novidade isso? Você não sabia? Ainda não? Você sabia que tem gente que não vai com a sua cara? Lembra do Kiko ou não? Você não vai com a minha cara? Tem gente que não gosta de você, tem gente que não gosta de mim. Lá no trabalho, na faculdade, todo lugar. Tem gente realmente que não vai com a nossa cara. Mas o que nós temos que fazer como crentes, como os cristãos que agradam ao Senhor? Suportar essas pessoas em amor. Viver em comunhão uns com os outros. E quando nós fazemos isso, dentro da igreja também acontece. Uma vez uma irmã chegou para mim lá na igreja, na central, no final de culto, e falou assim para mim: ó, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca fui com a sua cara. Eu falei: meu Deus, irmã. Eu falei: logo eu, uma pessoa tão amorosa, tão simpática, né, que se dá bem com todo mundo. O que eu te fiz, irmã? Não, eu nunca gostei de você. Eu não ia com a sua cara, não. Eu falo: poxa vida. Aí a gente depois fica pensando, né? Fala, o que será que eu fiz para ela, né? Fica tentando trazer na memória. Mas, às vezes, dentro da igreja tem gente que olha para a gente e não vai com a nossa cara. E o que a gente tem que fazer? Eu te amo, minha irmã. Somos irmãos em Cristo. Dá aqui a mão para mim, paz do Senhor, te dá um abraço. Suportar em amor. Nós tínhamos que fazer isso. O velho homem ia fazer o quê? A velha natureza ia fazer o quê? Ah, você não gosta de mim? Bom saber agora que você não gosta de mim, porque agora eu não gosto de você, eu dobro. A hora que você passar na minha frente, eu vou cortar a volta. Você já fez isso com alguém, não? Trocou de calçada quando alguém está passando? Né? Eu não gosto daquela pessoa. Mas o cristão, meu irmão, o cristão, ele é chamado para suportar uns aos outros em amor. Nós temos que ser uma igreja saudável. E uma igreja saudável são pessoas que suportam uns aos outros. Nas nossas diferenças, nas nossas dificuldades, talvez a dificuldade da sua vida não é a dificuldade do irmão do lado. Talvez aquilo que o irmão não passa, ou aquilo que o irmão está passando é algo que você não passa, é algo que você não enfrenta, é algo que você não sabe o que é. E por isso nós temos que viver em comunhão uns com os outros. E, se possível, abençoar uns aos outros. Orar pelos nossos irmãos. Orar por aqueles que nos perseguem. É uma coisa difícil demais. Orar por aqueles que nos perseguem. Eu lembro uma vez, e o texto está falando, eu estou falando de suportar, mas o texto fala que nós temos que perdoar também. Perdoar uns aos outros. Mas olha que interessante. Paulo não diz apenas, perdoe o seu próximo. Ele diz o seguinte, perdoe o próximo assim como Deus te perdoou. Então, quando nós éramos pecadores, pela salvação, Cristo perdoou os nossos pecados. Nós recebemos o amor de Deus. E o amor de Deus, sabe o que Ele faz com a gente? Nos capacita a perdoar o nosso próximo. Perdão, através da tolerância, nós exercitamos o perdão. Você já foi ofendido por alguém? Você já foi injustiçado por alguém? Alguém fez alguma coisa para você que você não gostou? Sabe o que a Bíblia diz que nós temos que fazer? Perdoar. É dizer para o irmão, você está perdoado, não temos mais problema nenhum. Vá em paz, viva bem, seja feliz, eu também estou em paz, vou viver bem, em nome de Jesus. Porque o perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é uma atitude. Nós é quem decidimos perdoar ou não. Lembra da oração do Pai Nosso? Nós aprendemos a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou de que forma? Perdoem as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No final, depois que ele fala amém, ele diz o seguinte, lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 14, ele diz o seguinte, perdoem para que sejais perdoados. Porque se você não perdoar o irmão, Deus não vai te perdoar. Eu comentei com os irmãos aqui na aula de escola bíblica dominical, domingo passado, que muito se fala do pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E eu disse o seguinte, existe também um outro pecado que não tem perdão, que é o quê? A falta de perdão. Porque quem não perdoa, não vai ser perdoado por Deus.
Se você deseja ser perdoado por Deus, perdoe o seu próximo. Perdoar é um ato de amor. A maior demonstração que o amor de Deus reside no nosso coração é através do perdão. Mesmo quando eu tenho razão, mesmo quando eu estou com a razão, nós temos que perdoar. Eu passei por uma situação uma vez, trabalhava na empresa de um amigo, nós nos formamos juntos na faculdade, e ele tinha um escritório lá de engenharia, eu trabalhava com ele era sócio de um outro cara. E eu trabalhava lá, fui contratado por ele, e aí eles entraram em atrito lá, os dois sócios, brigaram, foi um horror e tudo mais, aí separaram a sociedade, e no meio da briga, estava eu lá um dia trabalhando, sozinho no escritório, estava lá trabalhando, o outro sócio chegou, já abriu, entrou, batendo no portão, aí ele chegou no meu computador, assim, já deu um chute no computador, desligou tudo e falou, essa empresa está fechada, pega suas coisas e some daqui. Eu fiquei sem entender, eu falei, o que esse cara está fazendo, velho? Sabe quando você fica sem reação, sem saber o que fazer? E ele me pegou pelo braço, assim, já me puxou pela cadeira, foi levando para a porta, assim, e me jogou para fora do escritório. E eu fiquei na calçada, assim, a hora que a ficha caiu, eu falei, por que eu não quebrei esse cara na porrada? Aí o Espírito Santo falou, porque você é crente. Aí eu falei, mas Jesus, Jacó resolveu no soco, Davi foi na pedrada, Pedro foi na espada, e eu tenho que ser calminho? Falei, obrigado, Jesus, obrigado. Liguei para o meu amigo, falou, aconteceu isso e isso, ele me colocou aqui para fora e tal. Falou, cara, vai para tua casa, depois a gente conversa e tudo mais. E fui embora, fiz nada para ele, né? Porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, e aí, né, a gente fica nervoso, tem horas, mas o Espírito Santo, quando a gente é movido pelas coisas do alto, o Espírito Santo tem um controle das nossas emoções, logo tem um controle das nossas ações. Alguns anos se passaram, estou lá trabalhando na USP, tendo que fazer um curso de segurança em eletricidade. Quando eu chego lá para fazer o curso na segunda-feira, quem que é o professor da turma? O cara. Aí o velho homem já falou assim, é hoje. É hoje. E aí eu lá nem conseguia prestar atenção no curso, só ficava olhando para ele, lembrando daquela cena, ele me tirando o computador, levando para fora e tal. E o curso era a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, na hora de ir embora, assim, Deus começou a falar no meu coração, você vai procurar ele e vai pedir perdão para ele. Eu falei, como é que é, Jesus? Eu pedi perdão para ele? Eu não fiz nada para ele. Eu não fiz nada, quem fez foi ele. Ele que tem que pedir perdão para mim. Não, você é um cristão, você vai fazer a diferença na vida dele. Vai você lá e vai pedir perdão. Eu falei assim, deve ser coisa da minha cabeça, né? Não deve ser coisa. Aí eu falei assim, Deus, então é o seguinte. Estava acabando a aula, eu abaixei a cabeça na carteira e orei. Falei, Senhor, se eu tiver que ir lá pedir perdão para ele, eu vou ser a última pessoa a sair da sala. Vai ficar só eu e ele. E falei, amém. A hora que eu abri o olho, adivinha o que tinha acontecido? Já tinha todo mundo saído. Só estava eu e ele dentro da sala. Aí eu falei, já entendi, Deus. Fui lá e falei, fulano, dá aqui a mão, aqui, eu quero te pedir perdão por tudo que aconteceu lá no passado e tal, tudo mais. Eu já vi que os olhos dele já encheu de lágrima, porque ele sabia daquilo que ele havia feito, né? Ele falou, não, cara, eu que tenho que te pedir perdão. Eu falei, tá tudo certo lá para trás, não tem problema nenhum, vamos seguir a nossa vida em paz, aqui tá tudo certo. Dei um abraço nele e vida que segue. A vida do cristão é essa. Perdoar é um ato de amor, e muitas vezes, a maioria das vezes, nós vamos ter que perdoar quando nós temos a razão. Isso é mais difícil. Porque pedir perdão quando nós estamos errados é até um pouco mais fácil. Você fala uma bobagem para a esposa, depois você chega nela e fala, meu amor, me perdoa, eu estava de cabeça quente, né? Eu falei o que não devia, fiz o que não devia, você me perdoa? Mas e agora? E pedir perdão quando você está certo? E quando foi ela que te fez alguma coisa para você, você está bravo, você fala assim, não, hoje eu tenho certeza que eu tenho razão. E aí o Espírito Santo de Deus vai lá, não, vai lá, pede perdão. Pedir perdão quando a gente está certo é difícil, mas é um ato de amor. Um cristão que agrada a Deus, ele suporta uns aos outros e ele perdoa, porque é a demonstração, isso é a demonstração do amor de Deus. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ser cristãos de verdade, para agradar a Deus, sabe o que é preciso fazer? Perder. Um cristão que nunca perdeu nada,
Um cristão que nunca precisou abrir mão de nada, ele está vivendo o evangelho da forma errada. Um cristão está todo dia tendo que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de um desejo, de uma vontade, de um sentimento, né, de certezas, de convicções para poder perdoar alguém. Em todo tempo nós temos que perder alguma coisa. O evangelho é isso. O evangelho nos ensina o seguinte, Jesus nos ensina o seguinte: você quer ganhar? Você quer ganhar alguma coisa? Primeiro você precisa perder. A vida do crente é perder. E eu falei para os irmãos aqui o seguinte: a palavra perdão, ela vem do quê? De perder. Eu vi um vídeo que o cara falava exatamente isso. Qual que é o diminutivo de perda? É perdinha. E qual que é o aumentativo de perda? É perdão. Toda vez que a gente perdoar, nós vamos ter que perder alguma coisa. Por isso que é difícil perdoar. Porque nós vamos ter que perder. Nós vamos ter que abrir mão, muitas vezes, da razão, abrir mão da certeza, para poder perdoar uns aos outros. Mas sabendo que isso é uma atitude não para agradar pessoas, é uma atitude que agrada a Deus. Quem fica feliz com perdão, sabe quem é? Deus. Porque um sentimento se resolve aqui na terra, o nome do Senhor é glorificado no céu. Cristão que agrada a Deus, ele perdoa. Ele perdoa. Ele é uma pessoa perdoadora. Pode ser a ofensa que for, ele está sempre perdoando. Você está me entendendo? Em nome de Jesus, fique de pé então para a gente poder orar.